paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Lucas, capítulo 22, verso 39, que diz assim: E saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, para orar, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: Orai. Orai, porque não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de uma pedra, e pondo-se em joelhos, orava, dizendo: Pai, se possível, ou se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio até os seus discípulos e achou-os dormindo. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Esta passagem aqui de Lucas, que teve essa descrição aqui de Jesus antes de ser pego, que se entregou, ele foi orar. Ele foi orar porque grande era a tentação, grande era a opressão que estava ali sobre Jesus. E ele foi no Monte das Oliveiras, como de costume, para orar. E ele clamou ao Pai. E na sua oração ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua, então que a tua seja a melhor. E ali, com grande agonia, sabendo já o que iria passar, ali aquela angústia da morte fez que o suor de Cristo pingasse não suor, mas sangue. E isto foi todo o corpo até o chão. E Jesus sentiu aquela agonia, aquele sofrimento da morte. E então desce um anjo do céu e o fortalece e o anima ali naquela passagem. E Jesus se levanta para ver os seus discípulos e encontra eles dormindo. E Jesus diz a eles: Por que vocês estão dormindo? Orai para que não entreis em tentação. Esta palavra traz aqui que a opressão, mesmo sendo discípulo, e mesmo Jesus, orou para que não entrasse em tentação. E na trajetória de Jesus até a cruz, quantos afronta, quantos açoite de palavra, quanta humilhação ele sofreu. E ele poderia usar toda a válvula de escape para falar alguma coisa, para sobressair em alguma coisa, mas era uma tentação. A tentação sobrevém sobre as nossas vidas para nos provar, tentar, testar. E a oração vem aqui
para dar este respaldo sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos falar aquilo que não é para falar, para que nós não venhamos fazer aquilo que não é para fazer. E o nome do Senhor que tem que ser glorificado, não nós. E nós aqui nas nossas angústias, nas nossas raivas, o próprio Jesus disse: ireis, mas não pequeis. Não dá vazão ao pecado, porque nós somos carne, nós somos tendenciosos a pecar. Mas aquele que está em oração, ele vigia com as suas ações, com as suas palavras, porque sabe que naquele momento ele está sendo provado, tentado. E ali o próprio Jesus disse: se possível, ó Deus. Ali na sua oração ele diz: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Então Deus também não responde. Não responde a sua oração porque era uma provação que Jesus está passando. E ali desce um anjo do céu e dá força, ânimo a ele naquela passagem, naquela oração que ele está fazendo. E ali ele visita os discípulos que estão em uma direção e uma distância dele. E ele diz, e ele vê os seus discípulos dormindo. Nesta palavra, no mundo espiritual, quantos estão dormindo? Ao invés da oração, estão cochilando em dois pensamentos, por falta de oração. E muitos vêm a tropeçar, vacilar, dizer aquilo que não deve ou agir no momento que não é, por causa da oração. E Jesus aqui adverte os seus discípulos dizendo: orai para que não entreis em tentação. Nós somos provados, tentados todos os dias, porque para ver o nosso caráter, se o caráter cristão está sendo libado, se está sendo realmente aprovado por Deus, ou sendo homem ou mulher de Deus. Nós vamos ser tentados, provados até no dia da morte. Pode observar que Jesus, no dia da sua captura, ele estava sendo tentado, ele estava sendo provado. Mas ali ele foi orar, ele não fugiu, ele não agiu por si só. E nas suas palavras ele diz: Senhor Deus e Pai, que seja a tua vontade e que a vontade de Deus sobre as nossas vidas também venha a prevalecer. É claro que as nossas vontades é sonhar, é planejar, é fazer algo que está na nossa mente, no nosso coração, nos nossos projetos ou nos nossos sonhos. Mas os planos de Deus são superiores ao nosso. E para que os planos de Deus venham se cumprir sobre as nossas vidas, que nós venhamos deixar fluir que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas e nós venhamos estar firmes de pé e não entrar em tentação. Amém? Sobre esta palavra que fiquemos em oração, em vigilância, na torre de vigia, para que nós não venhamos entrar em tentação. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, sabe que nós precisamos de força, força para lutar, força para viver, força para batalhar. E no mundo espiritual, as nossas vidas precisam desta injeção de ânimo, para que nós venhamos dar mais um passo e vencer mais um dia. Sobre a tua palavra estamos em oração para que o Senhor venha dar força. Estamos vivendo dias difíceis que só o Senhor sabe a situação que cada um está passando. Venha dar força para que nós não venhamos cair em tentação. Porque
Nós somos carne, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barro, nós somos tendenciosos a pecar. Se estamos vivos e estamos de pé é por causa da tua infinita misericórdia e graça, ó Deus. Te pedimos misericórdia, graça, força diante do Senhor. Diante dos anjos, ó Deus, envia, Senhor, as tuas miríades de anjos para nos guardar, para nos dar força, para nos livrar de toda a maldade, de toda a potestade do ar, de toda a retaliação, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Neste dia de hoje, nos dá a vitória, nos dá a força e nos livra de todo o mal e de toda a tentação. Desde já te agradecemos que até aqui o Senhor tem dado a vitória. Que seja a sua vontade e não a nossa. Que os teus planos se cumpram e não os nossos. Se estivermos debaixo das tuas mãos onipotentes e debaixo dos teus planos seremos vitoriosos, porque o Senhor já nos faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. Desde já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus.